E aí, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a criação como a submissão a uma vontade. Como assim? Que papo é esse? Muito esotérico, né? É simples assim. Ou na verdade não é tão simples. O que eu quero falar é que quando o artista cria, ele cria tendo como base uma espécie de molde, uma espécie de modelo. E isso fica claro, por exemplo, numa arte plástica, uma arte com pintura, desenho, é, escultura, né? Então, eu tenho um modelo e eu represento esse modelo, né? Eu reproduzo esse modelo. Reproduzir, eu representar, eu estou recriando aquele modelo em um novo formato, vamos assim dizer. Então, é claro que quando você vê, por exemplo, algumas esculturas, né, como Apolo e Chloe, não me lembro agora o nome da ninfa, Apolo e Daphne, eu acho, Daphne. Então, que Apolo tá lá e abraçando uma mulher que está se transfigurando em um, em um, em um loureiro, né? E nesse é claro que o artista não teve como olhar uma mulher se transformando em um loureiro no mundo concreto, mas ele pôde observar a sua imaginação. Então ele precisou ser fiel à sua imaginação. E vontade e imaginação compartilham de um universo muito especial, que são capacidades muito superiores dentro da alma humana, que a gente pode acessar se a gente desenvolver os poderes para isso, né? Daí por isso que a arte influencia muito no fator educacional do sujeito, porque permite com que ele seja capaz de projetar novas realidades. Então, quando a gente fala sobre de um ponto de vista mais plástico, né, a gente consegue compreender isso. Então, um cidadão ele foi e desenhou uma igreja ou desenhou uma paisagem, essa paisagem existe e ele vai adicionar apenas alguns poucos toques, sendo responsável por reproduzir fielmente o que está ali, né? E a gente tem a tendência de pensar que isso não é assim quando vem da poesia, quando se vem da, da música, dessas artes que são mais abstratas, mais sutis, na verdade, né? São mais difíceis de pegar com o pensamento, eles não têm tanta concretude, tanta, vamos dizer assim, validade ou peso no mundo concreto, né? Então eu imagino com os ouvidos e vou compondo meus versos e vou a partir dali colocando uma série de cores, de elementos que não estavam ali na sua obra originalmente ou na pessoa originalmente. Um exemplo muito claro disso, né, que se costuma utilizar é da pessoa amada, né? Então você tem lá Camões com suas dezenas, né, para não dizer centenas de sonetos para a sua mulher amada, né? Assim, às vezes várias mulheres amadas, né? Mas enfim, não vem ao caso aqui. Mas o fato é que, inclusive, algumas, né? Se ele tinha um carinho maior do que outras, isso fica bem claro, mas enfim, não é o assunto do vídeo. Que se fala muito nessas escolinhas de literatura, né? Quando a gente vai ver no ensino médio, principalmente, que há essa idealização da pessoa amada, né? Como se isso fosse uma coisa assim terrível, né? Que está fora da realidade, o artista está louco, né? Transviado, né? Tem, sei lá, bateu com a cabeça. Mas isso eu posso dizer para você, tanto por experiência quanto por estudo, né? Por estudar, que essa idealização que acontece na mente do artista, ela não é uma idealização total, né? E eu ousaria dizer, na verdade, que o artista vai enxergar a pessoa como ela é na sua essência, ainda que na sua aparência, né, e na sua circunstância, ela seja, sei lá, muito
muito inferior, né? Isso costuma ser assim até algumas... Acho que é Carmen que fala isso, né? O Carmen de Bizet, é uma ópera, mas certamente deve ter alguma inspiração em alguma outra obra, que agora eu não vou lembrar, mas que tem como uma personagem principal uma prostituta, né? E aí tem toda uma idealização dessa moça, né? Que justamente pela sua pureza, né? Vamos assim dizer. E tudo isso vem de uma capacidade que o artista tem de enxergar o coração da pessoa. Ainda que naquele momento esteja, vamos dizer assim, com vários véus obstruindo as virtudes que existem ali, há no artista uma capacidade de poder ver isso para além. E por isso que o artista se apaixona muito, né? Seria mais ou menos essa consequência imediata, porque ele tem uma capacidade de enxergar o que há de mais profundo nas pessoas e de mais autêntico, né? Claro que isso não acontece sempre, é como se existisse uma espécie de simpatia, de uma reverberação, né, de algo que existe no mundo exterior para com o artista, e por isso quando ele escreve com muito mais afinco sobre um único assunto, porque há uma espécie de tendência ou de propensão, né, do artista de poder perceber uma certa ideia da natureza, um certo modelo da natureza, e não perceber outros modelos, né, por sua própria natureza, né, limitada. Então, assim, quando se vai a escrever, a gente nunca pode deixar de levar em conta que o que a gente está falando tem uma aparência, né? Ou seja, um corpo, esse caderno, né? Ele tem peso, ele tem uma densidade, ele tem uma dimensão, ele tem um material, uma composição, né? Ele uma certa dureza, uma certa moleza nas coisas. E também, ao mesmo tempo, ela tem uma forma ideal. E nessa forma ideal é que é onde a criação acontece. Então, o artista, quando ele cria tendo por volta, estou tomando por base, esse modelo dessa forma ideal, né? Ou, aí vem um parêntese, né? Se ele não enxerga uma forma mais ou menos ideal, ele idealiza alguma coisa, ele fantasia alguma coisa, né? Ele vai criando ali uma espécie de espantalho que é diferente do que é a essência daquela coisa e vai alimentando aquilo, né? Mas no geral o que acontece para os bons artistas, né, para os bons poetas, para os bons compositores, é que ele se depara com uma obra da natureza e aquela obra, e obra da natureza estou falando de até pessoas, né? Mas pode ser também uma estátua, né? Ele se depara com isso e ele se depara também com uma forma ideal daquilo, uma outra representação daquilo, uma outra manifestação daquilo. Então daí que o artista ele consegue, ele vai escrever com base nisso, né? Reproduzir com base nisso. Então, criar nada mais é do que seguir uma vontade. Uma vontade nesse momento está sendo representada pelo modelo ideal dessa pessoa, pelo modelo ideal desse objeto, pelo modelo ideal que o artista encontrou para poder aí vem outra parte, mas ele encontrou para poder estar em contato com o belo. Tá, vamos dizer, porque quem pegou os últimos vídeos sabe do que eu estou falando. É porque o artista ele deseja estar com a beleza, ainda que isso implique para ele uma série de questões, ele deseja estar com o belo, e isso faz com que ele procure nas coisas, né, e nos objetos essa beleza, ainda que seja um movimento meio que inconsciente. E aí, como eu falei, tem esse ponto de maior facilidade, onde ele
vai ter sentir um pouco propenso a isso, a desenvolver essa arte, né? E quanto mais ele desenvolve essa arte, mais próximo à beleza ele consegue estar, tá bem? E tudo que é um modelo, ele traz em si, como eu falei antes, né, uma certa imaginação e essa vontade que está representada como uma espécie de cânone nessa forma ideal. Então, para a gente pegar um exemplo, né, quando eu represento um corpo humano para aquele homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci, ou qualquer corpo humano, a representação ideal daquele corpo é como ele é nas suas medidas apropriadas, nas suas medidas que lhe são próprias. E se eu, por exemplo, ajustasse uma parte ou outra parte sem ser só para deixá-lo mais belo, né, ou mais agradável, eu estaria traindo, né, aquele modelo ali. É claro que eu estou trazendo aqui apenas a título de exemplo, tá? Então, o que eu preciso fazer nesse momento é ser mais fiel, né? E ainda que isso implique em ser um pouco mais desagradável, né? E da mesma forma eu preciso buscar reproduzir esse modelo na sua máxima plenitude, né? Como ele aparece aos olhos da minha imaginação. E aí que entra, né, por exemplo, a idealização da pessoa amada vai entrar justamente nesse local. Não é que o artista idealiza a pessoa amada, é que ele a enxerga em uma dimensão que as pessoas que, não vou dizer pessoas comuns, né, porque não se trata disso, mas as pessoas que não compartilham daquela dimensão não enxergam, porque apenas aquele artista em específico tem, vamos dizer assim, a chave que abre a porta daquela dimensão para aquela pessoa específica. Então é uma espécie de relação que vai se criando aí, não uma relação do tipo amorosa ou uma relação de amizade, né? Mas uma relação que o artista desenvolve com essas formas superiores. E de tanto olhar a partir dessa perspectiva, ele vai conseguindo reproduzir nos níveis inferiores. Então, o que a gente precisa entender é que o plano da imaginação e o plano mental como um todo, né, das emoções também, eles são bem materiais até certo ponto. Só que essa matéria, ela é de uma qualidade sutil e ela está o tempo todo se esvaindo, né? E o que o artista busca fazer é pegar um pouco disso para poder reproduzir, né, em sua vida, né? Então, primeiro na obra, mas depois o artista deve imitar essa obra, né? Não buscar imitar a obra, né? Uma vez que toda obra de arte reproduz uma espécie de perfeição, não ir se melhorando com isso. Então, desde um ponto de vista moral, a arte desenvolve essa percepção educacional no indivíduo a partir do momento em que ele, ao contemplar algo mais belo, ele busca reproduzir e busca imitar com os seus atos. Então, toda a criação ela vem com uma espécie de segmento de uma vontade. E essa vontade às vezes não está na coisa em si, não está no próprio artista, mas está sim em uma lei superior, em uma lei divina que dimensionou e como é que fala? Proporcionou, né? Dimensionou e mediu todas as coisas, proporcionou todas as coisas, arrumou todas as coisas em uma proporção adequada, né? E quando Platão fala no Timeu sobre a composição da alma do mundo, ele vai dizer que a alma do homem, a alma do ser humano, ela tem a mesma composição da alma do universo. E com composição ele quer dizer as mesmas dimensões,
as mesmas medidas, as mesmas arrumações. Então, a gente está falando de uma espécie de adequação. Então, há um modelo em que nós buscamos observar e reproduzir. E esse modelo ele acaba passando por nós, deixando algumas mudanças, algumas melhorias, como uma espécie de aroma que a rosa deixa quando ela passa por onde passa. E por isso que sempre que entrega rosas, sempre fica com um aroma dela nas mãos, e por isso que o artista ele é como aquele que entrega rosas, porque no momento em que ele está exercitando a sua arte, ele está também se melhorando nesse processo, porque ele está entregando o melhor que há nele mesmo e nas coisas, né? E isso por si só, pela essência do bom, pela essência da beleza, já melhora o que está à sua volta, tá bem? Então vamos ficando por aqui, deixa um like no vídeo por favor, se inscreva no canal e deixa um comentário aqui embaixo caso alguma coisa não tenha ficado claro ou enfim, só pra dar uma força aqui pro canal, tá bem? Então vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.